Bom dia, irmãos e irmãs. Opa. Foi agora? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É melhor do que ficar contando 1, 2, 3, assoprando o microfone, né? Ok. Bom dia, gente. Nós retomamos a nossa caminhada em 1 João. Nesse trimestre, nós estamos tratando de 1ª, 2ª e 3ª João, as 3 epístolas do apóstolo João, escritas por ele, junto também com o Evangelho, que leva o seu nome, e o livro de Apocalipse. E o tema geral nosso aí nesse trimestre é a verdadeira comunhão, esse tema aí abarcando a 1ª, 2ª e 3ª epístola do apóstolo João. Hoje nós temos um tema que geralmente alimenta aí aqueles nossos anseios por mistério, fantasia. O tema é o cristão e o anticristo, ou se você quiser tornar mais preciso o tema, o cristão e os anticristos. E eu vou explicar daqui a pouco a diferença do singular para o plural. Mas antes da gente entrar propriamente no texto, que vai de 1 João capítulo 2, verso 18 até verso 28, é bom a gente recapitular um pouquinho o que nós já temos visto até o momento, até porque essa é a nossa 4ª meditação nessa epístola. Na primeira meditação, nós ouvimos um pouco do pano de fundo da epístola, falamos um pouco da estrutura da epístola, e pensando estritamente em João, 1 João capítulo 1, verso 1 até 4, o nosso apóstolo, ele já começa, por assim dizer, colocando as cartas na mesa e dando o seu tema geral. O que ele quer vindicar é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo da vida, ele se encarnou, ele assumiu a natureza humana, e é por meio dele que a gente tem vida eterna, e a gente tem que se apegar firmemente a essa confissão de fé, se a gente quer ser reconhecido como cristão. Na sequência, o Tiago Guerra tratou do fato de Deus ser luz, e aqueles que chegam a essa luz vivem na luz. Também falou da necessidade de nós buscarmos continuamente o perdão dos nossos pecados em Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus é o nosso advogado, ele é aquele que se interpõe entre nós e o Pai, ele que cobre os nossos pecados, ele propicia os nossos pecados, todos os nossos pecados não têm mais capacidade de ofender a majestade divina. Então esse foi o tema da meditação do Tiago. Semana passada, e a meditação de hoje vem na sequência da meditação de semana passada, o Diego ofereceu alguns critérios para nós sabermos se somos cristãos ou não. E, na verdade, se você relembrar a meditação que o Diego trouxe para a gente semana passada, e ligando os temas que foram tratados semana passada com o tema de hoje, aqueles temas levantados semana passada também se aplicam à questão da vinda dos anticristos e do anticristo no último momento da história. A questão, ligando as 2 meditações, a de domingo passado e a de hoje, a gente tem pelo menos 3 provas dadas pelas quais nós podemos nos examinar para sabermos se somos cristãos ou não, e essa foi a ênfase do Diego semana passada, mas também as 2 meditações juntas oferecem para a gente 3 provas para nós testarmos os mestres, os professores de fé e de Bíblia, para sabermos se eles são de Cristo ou do anticristo, para sabermos se eles procedem da verdade ou da mentira, para sabermos se esses mestres, eles de fato, eles vêm de Cristo ou estão mentindo e se colocando no lugar de Cristo. Então, semana passada nós meditamos aí com o Diego um pouco sobre o que eu poderia chamar de a prova da obediência, isto é, não basta dizer que é cristão, tem que obedecer a Deus, o Senhor dos cristãos. É necessário praticar aquilo que Deus estabelece para nós em sua palavra. Então esse seria um primeiro tipo de prova para saber se nós somos cristãos ou não, e para nós testarmos aqueles que se dizem mestres, mas começam a ensinar alguma coisa diversa da verdade anteriormente oferecida para nós. A segunda prova, e o Diego trabalhou também isso semana passada, é a prova do amor. Isto é, não basta dizer que ama a Deus, é necessário amar o irmão e demonstrar amor pelo irmão. Quem não ama o seu irmão a que vê, quem não ama o seu irmão a que vê, mas diz que ama a Deus que não vê, é mentiroso. É necessário então amar. Então o cristão não é apenas aquele que obedece os comandos de Deus, mas é aquele que demonstra amar a Deus e amar também os seus irmãos. E hoje nós vamos tratar dessa terceira prova, é o que eu chamaria de uma prova doutrinária. É preciso crer, então, na revelação
dada anteriormente a respeito de Cristo. O cristão adere àquilo que foi dado aos apóstolos. O que foi dado aos apóstolos chega a nós como palavra de Deus, como mandamento sagrado, algo que nós recebemos e que nós não temos o direito a bagunçar. Em outras palavras, os falsos mestres, os mestres heréticos, os anticristos, eles não vão obedecer a Deus, não vão demonstrar amor sincero pelos irmãos, e eles vão romper com aquilo que foi dado anteriormente a respeito do verbo da vida, do Filho de Deus, aquele que foi dado como propiciação pelos nossos pecados. Esse é um pano de fundo do texto de hoje. Eu queria ler com vocês então 1 João capítulo 2, versos 18 a 28. Vocês vão notar que há uma ligeira diferença na tradução que eu estou usando hoje. Eu estou usando a terceira edição da Sociedade Bíblica do Brasil, ao meio da revista atualizada, acabou de ser lançada, então vou usar vocês como teste hoje, vamos ver se vocês gostam dessa tradução. 1 João capítulo 2, verso 18 a 28. Esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso eu acabo de escrever para vocês, é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Eu vou dividir esse texto em 3 partes, e a primeira parte vai dos versos 18 a 21. O apóstolo João começa falando dos hereges, que ele chama aqui de os anticristos, e os crentes genuínos. Um ponto importante aqui, que a gente tem que enfatizar várias vezes, é a presença dessa palavrinha simples e bonitinha, chamado filhinhos. Como foi dito aqui na primeira meditação, muito provavelmente essa epístola é escrita entre 85 e 90 depois de Cristo, já ao final da carreira do apóstolo João. Ele já está idoso, ainda não começou a grande perseguição de Domiciano, quando ele será exilado na ilha de Patmos, mas o que nós temos aqui é um ancião, um senhor, preocupado com os seus, preocupado com a igreja da Ásia Menor. E é interessante que o tom, ainda que seja um tom de alerta, não é um tom polêmico de João. João se dirige aos seus leitores, ao seu público original, tratando-os afetivamente, tratando-os carinhosamente, como um ancião, um veterano de várias batalhas pela fé, chamando aquelas comunidades que recebem essa epístola de filhinhos. Então é bem tocante o trato carinhoso do apóstolo com aqueles que recebem a carta. Ele quer alertá-los, o tom aqui não é polêmico, ele não está escrevendo para refutar diretamente esses que ele vai chamar de os anticristos, mas ele quer alertar essa comunidade, e ele a trata com amor, a trata paternalmente, chamando-a de filhinhos. E aí, na sequência, nós temos uma expressão que aparece 2 vezes na passagem: filhinhos, esta é a última hora. Essa expressão já tem dado bastante debate. Geralmente aqui os evangélicos se dividem em pelo menos 2 a 4 posições distintas quanto ao que vem a significar essa última hora, mas essa expressão, que só aparece aqui no Novo Testamento, tem a ideia de últimos tempos.
o que esse apóstolo veterano quer dizer para as igrejas da Ásia Menor, é que há um certo sinal que começa a surgir agora, que começa a apontar para o fato de que a igreja começa a viver o último momento da história. E na Sagrada Escritura, entre a primeira vinda de Cristo, sua morte e ressurreição, sua ascensão à destra do Pai, e o dia do Senhor, quando Ele voltará em glória para encerrar a história, arrebatar a igreja e vencer o adversário, esse tempo é o último dia, a última hora. Nós vivemos a última hora, então, desde a ascensão de Cristo, e um dos sinais de que vivemos a última hora é a vinda desses chamados anticristos. Então, um ponto importante para o nosso apóstolo é que ele alerta a igreja na Ásia Menor que ela vive os últimos tempos e há alguns sinais que mostram que a igreja agora vive esses últimos tempos. Ele fala primeiro do anticristo, no singular. Somente no Novo Testamento, essa expressão, tanto no singular e plural, é empregada. Em 1 João capítulo 2, verso 18, que nós estamos considerando no momento, depois o verso 22, depois o capítulo 4, verso 3, e depois em 2 João capítulo 7. Somente o apóstolo João cita essa expressão, e essa expressão é citada exatamente nesse bloco que nós estamos considerando hoje, e nos blocos seguintes consideraremos mais adiante. A ideia aqui é que um dos sinais que essa era, chamada último tempo, está para se encerrar, é que haverá o surgimento de um anticristo. A ideia aqui é que uma pessoa com muito poder virá não apenas tentando imitar Cristo, mas também se colocando no lugar de Cristo, distorcendo o ensino dado anteriormente e ensinando algo diverso agora. Mas ainda não chegou o tempo da vida do anticristo. Tanto que João vai mudar agora o tempo verbal da expressão, falando do plural, os anticristos. O apóstolo João, então, ele tende a combinar duas ideias aqui que são importantes para a gente. De um lado, antes da iminente volta de Cristo, surgirá aquilo que Paulo chama de o homem da iniquidade, um tipo de líder poderoso que vai tentar mimetizar Jesus ao mesmo tempo que distorce o ensino antigo a respeito de quem é Jesus. Mas, antes que isso ocorra, surgirão pequenos anticristos, alguns mestres que estavam entre nós e saíram da gente, rompendo com o ensino antigo, tentando ensinar um ensino diverso a respeito de quem é Cristo, tentando seduzir, se possível for, aqueles que estão na igreja, para virem prestar lealdade e culto a esse anticristo que ainda virá. Então, de uma certa forma, para o apóstolo João, ainda que ele espere o surgimento do homem da iniquidade às vésperas da vinda de Jesus, ele entende que antes da vinda desse homem da iniquidade, chamado filho da perdição, haverá um tipo de espírito anticristão germinando em nossa época, tentando levar ou seduzir pessoas a prestar vassalagem a outro Cristo, que não aquele Cristo como ensinado na Sagrada Escritura, aquele Cristo que nós ouvimos pela boca dos apóstolos desde o princípio. Dentro da tradição cristã, há um debate bem longo sobre quem será o anticristo, ou como ele se aparentará. Entre os pais da igreja, a noção é que o anticristo seria um imperador romano, e, de certa forma, aqueles pais tinham algumas pistas que apontavam nessa direção. Por exemplo, o imperador, que aquele que tem o principado nessa época que 1 João é escrita, 2 João e 3 João são escritas, e depois Apocalipse também, é Domiciano. Ele era filho do imperador Vespasiano, e, diferente dos outros imperadores, ele é o primeiro imperador na história a exigir ser cultuado como um Deus redivivo, um Deus presente. Até então, os imperadores eram deificados em sua morte. Nem todos os imperadores eram reconhecidos como deuses. Alguns imperadores eram execrados, a memória deles era apagada no discurso público romano. As estátuas eram destruídas, as placas eram vandalizadas, as moedas eram raspadas para se esquecer a memória do imperador ruim, como, por exemplo, Tibério ou Calígula. Eles não foram deificados, mas Otávio Augusto foi deificado, Cláudio Gago foi deificado, eles foram adorados como divindades após sua morte. Domiciano não.
Domiciano, ele exige ser cultuado como filho de Deus. Ele exige que as pessoas reconheçam que ele é Deus na terra. Ele tem um evangelho. E você lembra que essa expressão não é uma expressão singular ao cristianismo, ela quer dizer que ela é uma transliteração que poderia ser traduzida como boa nova. Esse imperador, ele se apresentava como trazendo uma boa nova para o império. O Deus que vivia no Olimpo agora está presente entre os homens, e ele agora exige ser cultuado, e por isso a igreja vai ser perseguida ao final do primeiro século depois de Cristo. Então, durante um bom tempo, pelo menos até o século IV, os cristãos tiveram a tendência de identificar o anticristo ou um prenúncio da vinda do anticristo entre imperadores romanos. Na Reforma, reformadores, tanto luteranos como reformados, entenderam que o Papa era o anticristo, na medida que o Papa se apresentava como o vigário de Cristo na terra, aquele que representa Cristo na terra, aquele que está no lugar de Cristo na terra. Somado a isso, as histórias de mau comportamento, o procedimento do papado e mais os escândalos ligados a esse mau comportamento, ideias heterodoxas, ideias que rompiam com a tradição antiga, levavam os protestantes a notar ou a rotular o papado como o anticristo. Só que, nessa época também, os chamados turcos otomanos estavam invadindo a Europa Central. Em pelo menos 3 momentos, entre o século XVI e o século XVII, eles estiveram a ponto de conquistar a Europa Central. Então, alguns reformadores, reformados, ligados à tradição reformada, na Alemanha, mas sobretudo na Holanda, tenderam a ver no movimento muçulmano a possibilidade do surgimento do anticristo, a ideia de que o anticristo viria do movimento muçulmano. Em alguma medida, esse é um debate interessante, um debate que a gente pode tratá-lo aí numa perspectiva histórica, mas o fato é que o interesse maior de João aqui não é com o anticristo que virá, aquilo que Paulo chama de homem da iniquidade e filho da perdição, mas o foco principal do apóstolo João são os anticristos, aqueles falsos mestres que aderem ao anticristo ou preparam o caminho para a vinda do anticristo. Antes de continuar, eu gosto bastante de arte. A arte, às vezes, ajuda a gente a visualizar alguns pontos aqui. A noção do anticristo capturou a imaginação de artistas no passado. Então, um desses artistas, Luca Signorelli, ele fez um quadro do anticristo. E aqui você tem o quadro. O quadro é bem grande, é bem maior. Você depois pode procurar o nome do artista, a Catedral de Orvieto, e botar anticristo. Você procura no Google, um quadro bem grandão. Mas o interessante aqui é que, se você notar, vou mostrar um quadro mais próximo daqui a pouco, mas se você notar, volta só um pouquinho, daqui a pouco a gente volta a esse quadro. O anticristo sua fisionomia lembra muito as representações tradicionais de Cristo. O demônio está ao pé do ouvido desse anticristo, sussurrando tudo o que ele deve dizer. Mas um ponto muito curioso aqui é que ele está numa posição mais elevada, uma posição de comunicação, mas objetos caros e dinheiro é recolhido para ser oferecido aos pés desse anticristo. Okay? Pode avançar então outro quadro. É assim, até meio assustador, né? A fisionomia é muito parecida com as representações tradicionais de Cristo na Renascença, na Idade Média, mas eu acho muito interessante como é que se interpõe as mãos, na medida que o anticristo está a serviço de um outro tipo de poder. Ok? Vamos continuar então. Pode ligar, Luiz, aí. Obrigado, David. Um ponto importante então para nós aqui é que esse anticristo não é apenas aquele que se coloca contra Cristo. O anticristo também é aquele que se coloca no lugar de Cristo. Nós temos então aqui um impostor, um mentiroso, um adversário de Cristo, que não apenas quer lutar contra Cristo, mas se coloca no lugar de Cristo. Aqui a gente precisa ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, quando Paulo trata desse anticristo, o chamando de filho da perdição e homem da iniquidade. Versos 3 e 4 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo diz assim: ninguém, de modo algum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus,
apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, para nós continuarmos aqui, um ponto importante é, nenhum de nós vai ficar impressionado a respeito de pessoas dizendo, olha, Cristo vem em data tal, Cristo vem em dia tal. Ocorrerão sinais antes da vinda visível de Cristo, dessa única vinda visível, triunfante de Cristo. Mas um dos sinais será a apresentação desse anticristo, desse homem da iniquidade, desse filho da perdição. Só que João vai lembrar que nós já vivemos os últimos tempos, porque antes da manifestação desse anticristo, dessa paródia mentirosa de quem é Cristo, os seus profetas virão semeando heresia e semeando o erro entre nós. E esses são chamados de os anticristos. Então, o ponto de João aqui é chamar a atenção da gente, não tanto quanto ao anticristo, que é uma personagem importante no estudo das últimas coisas, mas, sobretudo, chamar a atenção para os muitos anticristos que têm surgido e o surgimento desses falsos mestres, desses anticristos, é que mostra que nós vivemos na última hora. Nós estamos literalmente aguardando em expectativa a vinda de Cristo, a iminência da vinda de Cristo. Isso desde o primeiro século, desde o final do primeiro século depois de Cristo. Um ponto importante aqui que João destaca, verso 19, é que eles saíram dentre nós. E João aqui começa a fazer um ponto, ou destacar um ponto importante aqui. Esses mestres do erro, da heresia, mais precisamente, esses anticristos, eles frequentavam a comunidade cristã, eles estavam ligados à comunidade cristã, eles foram recebidos na comunidade cristã por meio do batismo e da profissão de fé, mas eles saíram dentre nós. E a prova que eles não eram dos nossos é justamente que eles não perseveraram na fé dada desde o princípio. E aqui nós temos um ponto importante, a gente tem que parar um pouquinho para refletir. João começa a apontar para a gente uma distinção que vai ser feita posteriormente pelos estudiosos entre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é como a nossa comunidade aqui, onde nós recebemos pessoas por meio do batismo. Nós cremos que aquelas pessoas são recebidas entre nós por meio de batismo, profissão de fé, elas são cristãs. Mas, no final, somente Deus sabe quem dentre nós está naquilo que é chamado de igreja invisível, a igreja composta por todos os eleitos, por todos aqueles que Deus soberanamente e graciosamente escolheu e que vão perseverar até o fim. O fato de uma pessoa frequentar uma comunidade local, estar ligado à igreja local, não quer dizer muita coisa se essa pessoa, ao vir a perseguição, o sofrimento, ou ao ser seduzida por um ensino diverso, diferente do ensino dado desde o princípio para nós, ela sai do nosso meio. Se ela saiu do nosso meio, eu não estou pensando só na Igreja Trindade, estou pensando naquelas igrejas evangélicas que adoram o mesmo Deus, professam a mesma graça, entendem que Deus vem a nós por meio da pregação, batismo e ceia, Cristo virá em glória no último dia. Não importa, se essa pessoa está ligada a uma igreja evangélica e ela rompe com essa igreja evangélica, e no caso específico aqui, começa a ensinar algo diverso, como o nosso apóstolo diz aqui, eles não são dos nossos. Se eles fossem dos nossos, se eles pertencessem de fato à igreja invisível, à igreja verdadeira, à igreja que abarca todos os salvos em todas as eras, em todo o tempo, abarca até mesmo aqueles que já descansam na glória com Deus e com Cristo, eles não teriam saído do nosso meio. Então aqui um ponto importante, nós não devemos ficar chocados, escandalizados, quando pessoas que frequentavam nossas comunidades, pessoas que até tinham alguma palavra importante, ou sabiam falar de forma imponente, bonito, etc. e tal, de repente saem do nosso meio e começam a ensinar algo diverso, algo que não foi ensinado pelos apóstolos desde o início. Isso já está dado na Escritura, isso já está oferecido diante de nós aqui. O que marca uma pessoa ser cristã de fato é uma vida de perseverança. Colocando de outra forma, e aqui eu me lembro de um professor do seminário, quando eu estudava, ele sempre enfatizava isso: irmãos e irmãs, não importa muito como é que você começa, mas importa como você termina. Pessoas podem começar muito bem, a gente pode nutrir grandes expectativas desse começo de algumas pessoas, mas se elas terminam mal,
No caso do texto aqui, se elas começam a ensinar algo diverso daquilo que foi ensinado desde o princípio, a gente não precisa se espantar, isso já estava ensinado na Sagrada Escritura, que poderia haver esse tipo de ruptura, pessoas abandonando aquela fé dada pelos apóstolos, mas do outro lado a gente precisa entender que eles não eram dos nossos. Em outras palavras, o que o nosso apóstolo quer lembrar para a gente aqui é que simplesmente a aderência à igreja visível é importante, mas não garante a salvação, a vida eterna que uma pessoa tem. O que sinaliza que essa pessoa de fato tem a vida eterna, e eu vou tratar disso já já, é que ela permanece aderindo à mensagem apostólica e em meio a sofrimento, tentações, perseguições, essa pessoa persevera na fé, essa pessoa fica firme na fé. O nosso apóstolo aqui vai falar de unção, verso 20. E é interessante essa menção unção aqui. Porque como nós vamos ver mais adiante, esses anticristos estavam negando que Jesus é o Cristo. E você lembra, a palavra Cristo vem do hebraico Messias, que significa ungido. Então, em outras palavras, esses anticristos aqui, anti-Messias, eles estão negando que Jesus foi ungido e comissionado pelo próprio Deus e Pai para ser o salvador dos homens e das mulheres, salvador dos pecadores. Mas o que João lembra aqui é que, diferente dos mestres falsos, ou os mestres que ensinam falsidade, nós temos uma unção. E essa unção vem do santo. Essa expressão santo aqui também, no contexto aqui, ela é ambígua. Ela pode se referir ao próprio Jesus, o verbo da vida sendo qualificado aqui como santo, isto é, o ungido é que nos unge para nos manter firmes naquela mensagem que foi dada desde o princípio, mas a maior parte dos intérpretes tem entendido que santo aqui seria uma contração e que João, na verdade, estaria mencionando o próprio Espírito Santo. O Espírito que ungiu Jesus no batismo é aquele que nos unge para que a gente permaneça firme, para que a gente tenha conhecimento. E a expressão final do verso 20 aqui é importante. Os falsos mestres, eles eram chamados de gnósticos. Eles diziam que só eles tinham um conhecimento secreto, que nem mesmo os apóstolos tinham. E esse conhecimento secreto era vedado à igreja. Em outras palavras, somente os presbíteros teriam esse conhecimento secreto. Vocês não teriam esse conhecimento secreto. Vocês dependeriam da liderança da igreja para acessar pedaços ou trechos desse conhecimento secreto. O que João está querendo comunicar para todos nós aqui? Se nós aderimos aos ensinos de Jesus como foram dados pelos apóstolos desde o início, nós também temos a certeza que fomos ungidos, o Espírito Santo vem sobre nós com poder, no ato de nossa conversão, e esse Espírito Santo nos capacita agora a todos nós a termos conhecimento dessa mensagem como dada desde o princípio. Em outras palavras, o que João quer destacar para a gente aqui é que essa verdade a respeito de Jesus, dada desde os princípios, desde os primórdios, pelos próprios apóstolos, não é uma verdade esotérica. Não é algo que apenas os que estudam teologia têm acesso, não é algo que apenas os pastores têm acesso, mas é algo que é aberto a toda a comunidade. Todos vocês, independente de formação, escolaridade, classe social, homem, mulher, adolescente, júnior, adulto, ancião, todos vocês, se são cristãos, foram ungidos pelo Santo. Foi derramado sobre vocês unção. E vocês agora têm a possibilidade não só de ficar firmes na mensagem dada de Cristo, desde o princípio, mas vocês podem conhecer essa mensagem. Como eu vou enfatizar mais para o final, eu julgo que é importante tratar disso agora, nós temos a Sagrada Escritura diante de nós. Nela está contida toda a mensagem profética e apostólica. Por causa da unção que vocês receberam, que todos nós juntos recebemos, somos cristãos, que professam Jesus, são batizados no nome de Jesus, todos nós temos igual conhecimento a respeito de quem Jesus é. Nós só somos enganados pelos anticristos se nós esquecermos a unção que nós recebemos e não meditarmos na palavra sagrada a respeito de quem Jesus é, como dado desde o princípio.
Então, irmãos e irmãs, ainda que a gente aqui na igreja se esmere em oferecer bom conteúdo bíblico para vocês no domingo, nas células, a gente está pensando em outros encontros aí nos sábados para dar mais conteúdo bíblico para vocês. Do outro lado, vocês têm a responsabilidade de dia a dia acessar esse livro que vocês têm diante de vocês, que a gente chama de Sagrada Escritura, a palavra viva do Deus vivo, para aprender mais de Cristo e permanecer mais firmes em Cristo, porque Ele deu unção para vocês. Ele está presente junto com vocês, junto com todos nós aqui. Vocês têm unção, que vem do Santo, e todos vocês, a NVI destaca isso, a ARA não, todos vocês têm conhecimento. O conhecimento é dado para todos nós aqui. Todos nós somos chamados então a examinar a Sagrada Escritura e aprender da palavra profética e apostólica, aprender a respeito de Cristo, crescer cada vez mais no conhecimento de Cristo, ficar cada vez mais firme e confiante no conceito em quem Cristo é. Então esse é o primeiro ponto aí. Necessidade de nós sabermos que antes da vinda do anticristo haverá anticristos. Esses anticristos virão preparando o caminho do anticristo, e nós devemos ter discernimento, e o discernimento vem porque somos ungidos pelo Santo, e ungidos para conhecer toda a verdade dada a respeito de Cristo desde o princípio, e que nós temos na Sagrada Escritura. Mas qual é a natureza da heresia? Qual é a dificuldade aqui que se interpõe e que leva o apóstolo a usar palavras tão duras para qualificar esses falsos mestres? Um ponto importante aqui, que a gente vê nos versos 22 e 23, é a descrição dessa heresia que começa a semear discórdia e problemas na igreja na Ásia Menor. Esses anticristos começaram a ensinar que Jesus não era o Cristo, Jesus não era o ungido. Para eles, é impossível que a divindade venha habitar a humanidade. Isso é impossibilidade. A humanidade, a carne, ela é má. A carne tem que ser desprezada, a carne tem que ser mortificada, por assim dizer. Então, não tem como crer que o Deus eterno, inefável, o Criador de todas as coisas, venha habitar na natureza humana. Para eles, então, Jesus era um homem especial, que em seu batismo ele recebe um espírito celestial, um espírito divino. Alguns mestres heréticos diriam que seria o espírito crístico que repousaria sobre Jesus no seu batismo, mas que antes da morte de Cristo, já que é impossível que a divindade prove sofrimento e prove a morte, quando Cristo exclama, Deus meu, por que me desamparaste?", o Espírito de Cristo teria se saído de Jesus e abandonado Jesus na cruz. Então, Jesus não seria o Cristo. O Cristo seria um tipo de espírito cósmico que repousou sobre Jesus durante um tempo e depois o abandonou. Um dos líderes desse movimento era um homem chamado Cerinto, que é citado na literatura pós-apostólica no 2º século depois de Cristo. Eu vou fazer menção a ele mais adiante. Então, essa heresia também tem sido chamada de serentismo, por causa da conexão com esse líder. Mas, em linhas gerais, ela também é chamada de heresia gnóstica, a noção de que a matéria é intrinsecamente má, a carne é má, tudo que se refere à matéria é má. Deus não pode habitar a matéria, então Deus não pode habitar Cristo. Cristo não pode ser o Deus encarnado. O Espírito de Cristo repousou durante um tempo sobre Jesus e depois o abandonou. Em outras palavras, esses falsos cristos, esses antignósticos, esses anticristos, eles negavam que Jesus era o Cristo, consequentemente negavam que ele era o ungido, negavam que ele era o Filho de Deus, como o apóstolo vai dizer no seu evangelho, eles negavam que Jesus era o verbo que se fez carne. Na primeira meditação nossa, em 1 João capítulo 1, versos 1 a 4, nós tratamos do fato que nas palavras de abertura dessa pequena epístola, João já descreve Jesus como verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Jesus é descrito como aquele que é completamente Deus, mas que ele assume a natureza humana integral e real. E sem isso a gente não tem redenção. Como diz um ditado muito antigo, aquilo que não é assumido não é redimido. Se Jesus não tivesse assumido a nossa natureza humana, ele não teria como ser o nosso advogado, ele não teria como propiciar os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro, como diz o apóstolo aqui. Então, o fato é que esses anticristos são caracterizados como ensinando uma mentira. O apóstolo João aqui não vai economizar adjetivos, ele vai chamar esses anticristos de
mentirosos, porque eles estão distorcendo o ensino a respeito de Jesus como dado desde o princípio. O ponto aqui é que o anticristo, ao negar que Jesus é o Cristo, também negavam que haveria Pai e Filho na deidade. E nesse sentido, então, para os anticristos, não haveria a noção de uma união essencial, de uma unidade essencial entre Deus o Pai, Deus o Filho, desde toda a eternidade. No final, toda a noção de trindade é destruída pelos anticristos, é rejeitada pelos anticristos, toda a noção de Jesus como Deus que se faz homem, também rejeitada pelos anticristos. E nós temos aqui uma série de jogos de palavras que são importantes. Final do verso 22 e depois do verso 23, esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Qual é o ponto aqui que João quer destacar para os seus leitores e para a gente? Nós só podemos falar de Deus a partir de Jesus Cristo. É Deus que revela quem é o Pai para a gente. Se nós negamos, ou se nós somos seduzidos pela mensagem do anticristo, a gente não tem como saber quem é Jesus, logo nós também não temos como saber quem é o Pai. Em outras palavras, nós só chegamos ao Pai por meio de Jesus, e nós só temos vida eterna com o Pai também por meio de Jesus Cristo. Se alguém entre nós rompe com esse ensino e adere ao ensino do anticristo, que Jesus não é o Cristo, esse tal adere a uma mentira, e agora diante dele a imagem do Pai, também do Filho, é turvada. Do outro lado, se nós só nos aproximamos do Pai por meio do Filho, é somente por meio do Filho que nós somos adotados pelo Pai, é somente por meio do Filho que nós temos vida eterna. Em outras palavras, os do anticristo, ao negarem esse ensino vital, que é o ensino que é dado pelos apóstolos desde o início, que Jesus é o Cristo, Jesus é o verbo da vida, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o advogado, Jesus é o propiciador, eles bagunçavam toda a mensagem da revelação. E no final, eles ficavam com uma mentira, uma paródia, uma caricatura de quem Deus é e de quem Jesus é, e não com a mensagem da salvação, não com a mensagem da vida eterna. O nosso apóstolo aqui não está para brincadeira. Ele sabe que ele tem diante de si o cerne da fé cristã. Aquele tema que é o mais importante da fé cristã. Quem é Jesus? Quem é Jesus para nós aqui e agora? E se nós errarmos em responder essa pergunta, nós podemos estar fora da igreja invisível, ainda que a gente esteja ligado à igreja visível. Se a gente errar essa pergunta, é capaz a gente estar dentro da igreja visível, mas sem a vida eterna, sem a promessa e a esperança da vida eterna. Então, um ponto importante para nós aqui é que nós não podemos brincar com a heresia. Hoje nós temos ferramentas de comunicação como o YouTube, Facebook, até tempos atrás era a televisão que ditava o tipo de moda de pregação que a gente ouvia nas igrejas, e até mesmo a reação a essas pregações, né, muitos pastores sendo pautados pelo que se ouvia na televisão. O fato, irmãos e irmãs, é que se a gente identifica em certo pastor ou pregador, e lembra de Gálatas capítulo 1, versos 7 e 8, não importa quão importante ele seja, se nós identificamos em certo pregador ou pastor o ensino diverso do ensino dado aos apóstolos desde o princípio sobre Jesus, a gente nem deve ouvir essa pessoa, nem deve dar atenção para essa pessoa. Algumas pessoas viram para mim e dizem: você escutou fulano na televisão, ouviu Beltrano no YouTube? Não. Eu tenho mais o que fazer do que dar likes ou shares ou gastar tempo com aqueles que romperam com aquele ensino que foi dado desde o início e agora são do anticristo ou preparam o caminho do anticristo e romperam com a igreja, romperam com a nossa fé. A nossa vida é curta, e é curta mesmo, não se engane, e a gente tem mais o que fazer do que alimentar esse tipo de pregação que não procede de Deus. A gente vai ter muito mais lucro espiritual se a gente gastar tempo pensando em quem Cristo é positivamente, lendo bons autores, escutando bons pregadores, do que tentando para matar nossa curiosidade ou satisfazer nossa curiosidade ou gastar algum tempo ali, preencher um momento de tempo tentando ouvir esses que preparam o caminho do anticristo. Parece muito radical? Ok.
escuta uma historinha sobre João. Essa história foi contada por Policarpo. A Sarinha apresentou a gente num vídeo sobre Policarpo um tempo atrás, o DVD a respeito da vida e do ministério desse mártir cristão. Policarpo aprendeu da fé aos pés de João. E no segundo século, Irineu, que foi discípulo de Policarpo e talvez um dos pais da igreja mais importantes, ele registra a seguinte história. Também há quem ouviu dele, de Policarpo, que João, discípulo do Senhor, indo banhar-se em Éfeso, e notando que o herético Cerinto ali estava, saiu de imediato das termas sem banhar-se, exclamando: fujamos para que não caiam as termas, porque Cerinto, inimigo da verdade, está lá dentro. A gente muitas vezes gasta tempo com oradores e com literatura que não merece o tempo que a gente dá a eles. Nos falta essa postura registrada por João de dizer, não quero nem escutar isso, não vou nem entrar no ambiente dessa pessoa. Vai que Deus resolve derrubar todo aquele templo ali, irado com as bobagens que estão sendo ditas ali, com a ruptura com a fé dada anteriormente que está sendo oferecida ali, melhor nem entrar naquele espaço, nem para conhecer. A coisa mais importante para a gente gastar nossa vida. E é pensar naquilo que foi dado para nós, desde o princípio, na Sagrada Escritura, e que é explicado para nós em boa literatura, bons obreiros, bons pastores. Com os anticristos a gente não brinca. Com os anticristos a gente não gasta tempo. Algumas vezes me espanta que alguns apologistas sabem mais das noções do anticristo do que da sua própria fé. Então eles são bons para demolir Testemunha de Jeová, Mormons, Adventistas, etc. Mas você vai conversar sobre a fé cristã positivamente com essas pessoas, elas muitas vezes simplesmente reprisam erros e até mesmo algumas heresias do passado. Mas elas são boas de demolir os supostos adversários ou adversários da fé cristã. É muito mais importante para nós trilharmos o caminho de meditarmos as coisas antigas, nos gastarmos ouvindo sobre as coisas antigas, a verdade dada no passado aos apóstolos, a respeito de Jesus, o verbo da vida, o Filho de Deus, aquele que é nosso advogado, aquele que propiciou os nossos pecados. E aí, finalmente, nós temos duas garantias que tanto os leitores do passado de João como nós temos para triunfar sobre os anticristos, sobre a heresia semeada pelos anticristos. As duas exortações ou garantias dadas. Primeiro, a gente deve permanecer naquilo que ouvimos desde o princípio. E a segunda é que nós recebemos uma unção recebida do Santo. Versos 24 a 26, João começa a falar da necessidade de permanecer em Cristo. Ele começa com a exortação: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Irmãos e irmãs, mais do que a gente está interessado nas últimas modas anunciadas nos púlpitos aqui no nosso país, a nossa preocupação é nos voltar a Cristo como anunciado pelos apóstolos desde o início e ficar firme nessa mensagem. Mais uma vez, o que distingue aquele que está de fato ligado à igreja invisível e alguém que está meramente ligado à igreja visível, a esse ajuntamento aqui, é que aquele que está ligado à igreja invisível permanece firme, ele persevera na mensagem como dada desde o início. Ele fica firme na confissão de quem é Jesus Cristo. Ele tapa os ouvidos para outros sedutores, outros anticristos que querem ensinar um Cristo diverso. Irmãos e irmãs, nosso país está cheio de sedutores, está cheio de anticristos, está cheio de falsos apóstolos, anjos travestidos de luz, ensinando a respeito de um outro Cristo, que não o Cristo dado nas páginas apostólicas. De um lado, em muitos brasileiros, para eles, Cristo é o bebezinho inofensivo na manjedoura no Natal, ou quando muito, Cristo sangrando no Calvário, impotente, sofredor, impotente. Eu lembro, 7, 8 anos de idade, terceira geração de protestantes da família, quando nós moramos em Minas Gerais, no interior de Minas, quando fomos a Ouro Preto, eu fiquei espantado, em uma das igrejas do Ciclo do Ouro ali de Ouro Preto, um caixão de vidro e o suposto corpo de Cristo repousando dentro daquele caixão. Então, para grande parte da sociedade dita cristã brasileira, Cristo é retratado de forma como um ser impotente.
É um bebê inofensivo, é o Cristo impotente na cruz, que só suporta o sofrimento, ou o Cristo morto e sepultado, do qual não se fala nada da ressurreição. No outro lado, Cristo é retratado de forma tão exaltada, tão divino, que não se considera nada a respeito da sua real humanidade. Não se pensa nele como um modelo para nós. Os nossos modelos, então, passam a ser super apóstolos, super pastores, super profetas, o irmãozinho da oração poderosa, a irmãzinha da oração poderosa. Esses são os nossos modelos, não Jesus Cristo, não Cristo encarnado, não o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nos últimos 20 anos, na esfera da política, no campo da esquerda, Cristo agora é retratado como um rebelde social, como um contestador do status quo, alguém que vem para tentar igualar todas as pessoas, e por isso ele foi martirizado nas mãos do império. Não há nenhuma dimensão de morte vicária. A ideia é que a morte dele é como um tipo de tortura, como acontecia daí em regimes de exceção, e com a morte dele, finda-se o seu labor, finda-se a sua vida. Cristo, então, é retratado em alguns segmentos, principalmente classe média alta, classe alta, como um tipo de libertador social, como um tipo de ativista social. Mas todas essas miragens, elas erram. Elas são mensagens que vêm do anticristo, ou prenunciam a vinda do anticristo. São mensagens dos anticristos. Elas não são mensagens que passam pelo crivo da mensagem apostólica como dada desde o princípio. Então, uma primeira garantia contra a heresia é que nós precisamos permanecer firmes na mensagem que foi dada desde o princípio. Mais uma vez, que Jesus é o verbo da vida, é o Deus encarnado, Jesus é o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, Jesus é Deus de Deus, luz de luz, Jesus é nosso advogado junto ao Pai, Ele é nosso intercessor, Jesus propiciou todos os nossos pecados, Ele cobriu por meio de sua morte sacrificial, Ele cobriu todos os nossos pecados não ofendem mais a majestade divina, porque o eterno Filho de Deus cobriu todos os nossos pecados. Então, se a gente quer se proteger contra a heresia, dia após dia a gente tem que se perguntar: eu estou perseverando, eu permaneço em Cristo como Ele foi dado desde o princípio, eu permaneço em Cristo como dado pela mensagem apostólica? Aqui na igreja a gente tem enfatizado bastante a necessidade do estudo bíblico. A gente está tentando abrir espaço para a Bíblia falar. Então, no domingo, a gente tenta privilegiar a pregação expositiva. Durante a semana, nas células, estudo bíblico em cada livro da Bíblia, tentando oferecer a vocês o tema daquele livro da Bíblia, o esboço, as 10 principais daquele livro da Bíblia. Por que essa ênfase entre nós? Porque somente por meio do estudo sério da Bíblia nós vamos permanecer em Cristo como dado pelos profetas e pelos apóstolos. Quando a gente começa a escutar outros sedutores e não a Sagrada Escritura, nós começamos lentamente a nos afastar da mensagem de Cristo como dada desde o princípio pelos apóstolos e ao qual a gente deve aderir com firmeza. Quanto mais a gente conhece da Sagrada Escritura, quanto mais nossa consciência está cativa à Sagrada Escritura, mais firmes estaremos em Cristo e mais rígidos estaremos contra mensagens sedutoras, mensagens semeadas pelos anticristos que prenunciam a vinda do anticristo. Então, um primeiro escudo da gente, para a gente permanecer firme contra os assaltos das heresias, é permanecer firme naquilo que nós temos ouvido desde o princípio, e aí nós temos a promessa da vida eterna. Eu acho bem bonito como a Bíblia consegue equilibrar alguns temas que nos espantam. De um lado, nós somos totalmente propiciados quando cremos em Jesus. E esse foi o tema da segunda meditação. Quando nós cremos em Cristo, a ira de Deus é completamente satisfeita, porque Cristo nos propiciou. O cristão, então, tem a segurança de que Deus, por causa de Jesus, o verbo da vida, não está mais irado com ele. A ira foi completamente removida e satisfeita. O Deus que era ira contra nós, agora é um Deus de amor, é um Deus ao nosso favor por causa de Jesus Cristo. Do outro lado, ainda que isso seja um ato, aqueles que já foram propiciados são chamados a permanecer nesse mesmo Cristo. E ao permanecer nesse mesmo Cristo, nós temos o testemunho de que nós pertencemos não só à igreja visível, mas também à igreja invisível, a igreja que é composta de todos os predestinados, todos os eleitos, todos aqueles que Deus assim chamou. A segunda arma que nós temos para resistir à heresia, nós encontramos no verso 27,
é a unção que recebemos do Santo de Cristo e do Espírito Santo. Como João Calvino diz, os filhos de Deus são iluminados pelo Espírito para que conheçam a Cristo. O João aqui, de forma muito bonita, une dois pontos, um ponto objetivo e um ponto subjetivo. Objetivamente falando, nós temos aqui, nesse texto, aberto diante de todos nós, aberto ao conhecimento de todos nós, a mensagem a respeito de Cristo como dada desde o início, dada aos profetas e aos apóstolos. Do outro lado, subjetivamente, aqui no nosso coração nós recebemos uma unção que vem do Santo, uma unção que nos separa para nós aderirmos e ficarmos firmes àquilo que foi dado pelos profetas e apóstolos na Sagrada Escritura. Então, de um lado, nós temos diante de nós a palavra profética apostólica aberta, ao qual nós devemos aderir com firmeza, a gente não deve recuar um único centímetro. Do outro lado, nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda a permanecer firmes na verdade, a não sermos enganados pela vinda dos anticristos que vieram no passado, estão presentes no nosso meio hoje e virão em maior número no futuro, prenunciando e preparando a vinda do anticristo, do filho da iniquidade, do homem da perdição. Um ponto aqui é que essa é uma batalha eminentemente defensiva. A gente acha que a gente não consegue vencer uma batalha defensiva, simplesmente resistindo ao inimigo. Mas a história está cheia de exemplos de, às vezes, homens em menor número que venceram batalhas praticamente impossíveis, simplesmente porque resistiram, simplesmente porque postaram os pés firmes no chão e resistiram. Uma batalha famosa, retratada em filme, a Batalha de Hooker's Drift, em África do Sul, um grupo de 100 soldados ingleses venceu quase 10 mil guerreiros zulus, simplesmente porque resistiram. Na história americana, na época da Guerra Civil Americana, uma batalha famosa foi a Batalha de Gettysburg, hoje é um tipo de Campo Santo, na Virgínia, onde os exércitos do norte ganharam do exército do sul, simplesmente resistindo, simplesmente plantando os pés e não recuando um único centímetro para trás. Irmãos e irmãs, os sedutores estão entre nós, os falsos mestres estão ao nosso redor, os anticristos, eles têm voz e eles falam, eles comunicam suas ideias distorcidas e mentirosas a respeito de quem é Cristo. Mas nós somos exortados aqui a permanecer naquela mensagem que foi dada desde os primórdios. E nós fomos ungidos, nós recebemos o Espírito Santo para nos capacitar a permanecer firmes nessa mensagem desde os primórdios. Para concluir, nesses últimos sermões, especialmente no domingo passado e agora, nos foram dadas algumas marcas para sabermos se estamos em Cristo ou não e para julgarmos se certos mestres estão em Cristo ou não. As duas primeiras marcas, o Diego tratou semana passada, a prova da obediência e a prova do amor. Hoje nós temos a prova doutrinária. Nós sabemos que estamos em Cristo ao permanecer no ensino dado a respeito de Cristo desde os primórdios. E porque nós recebemos a unção dada pelo Espírito Santo, que nos leva a aderir a esse ensino santo a respeito de Jesus, o Verbo da vida, o Filho de Deus, aquele que se fez carne, o nosso advogado, nossa propiciação, aquele que cobre a multidão dos nossos pecados. Como João conclui essa sessão, verso 28, a gente tem que ouvi-lo agora, e com isso eu encerro. A gente é chamado então a perseverar na regra de fé dada no passado. A gente tem unção para perseverar nessa regra de fé e a palavra de João nos ajuda a encerrar. E agora, filhinhos, permaneçam nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Que em meio a tantos sedutores a gente não seja seduzido, que a gente fique firme contra os anticristos de nosso tempo, que a gente, com garra, com fé, a gente fique firme na mensagem apostólica dada desde o princípio, e que a gente acesse o Espírito Santo, clame ao Espírito Santo que nos ungiu, para nós ficarmos firmes nesse ensino apostólico dado desde os primórdios. Vamos orar, depois o Tiago está com a palavra. Senhor Deus, sobretudo, dá-nos um espírito de discernimento,
de todos os dons que o Teu Espírito tem derramado sobre a Tua comunidade, dá-nos discernimento. Ó Deus, à luz da Tua Sagrada Escritura, à luz do que consideramos agora, dá-nos, ó Deus, aquele dom de discernir aquilo que procede de Ti, aquilo que tem sido ouvido desde os princípios da boca dos santos apóstolos e profetas, das mentiras, do engodo, da mensagem falsa dos anticristos. Ó Deus, dá-nos a firmeza do Teu servo para rejeitarmos essa mensagem, essa antimensagem, essa mensagem que é contra o Teu Filho, contra a glória do Teu eterno Filho. Ó Deus, dá-nos, ó Deus, a paixão, o fogo, o zelo, para nem querermos escutar a mensagem do anticristo. Do outro lado, o Senhor que nos ungiu, o Senhor que derramou o Teu Espírito sobre nós, o Senhor que nos deu espírito de santidade, ajuda-nos a aderir com firmeza à mensagem dada desde o princípio. Ajuda-nos, ó Deus, dia a dia, nos deleitarmos em quem Teu Filho é, o Verbo da vida, o Verbo que era desde o início, o Verbo que assumiu a nossa natureza humana, o Verbo da vida que é o nosso advogado, nosso intercessor fiel, o Verbo que propiciou o nosso pecado, cobriu a multidão dos nossos pecados, removeu a Tua ira de sobre nós e fez brilhar o Teu amor sobre a nossa face. Ó Deus, dia a dia, ajuda-nos, renova a nossa fé em Jesus Cristo, renova nosso amor por Jesus Cristo, ajuda-nos a considerar boa literatura sobre Jesus, ajuda-nos a ouvir boas pregações sobre Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmemente na mensagem de Jesus como dada desde o princípio, porque é no nome santo de Cristo, nosso único intercessor, que oramos. Amém.